O nosso trabalho é sobre a resolução de circuitos em série, mais especificamente circuitos RC e RL em série, utilizando equações diferenciais. Para um circuito em série contendo um resistor e um indutor, vale a segunda lei de Kirchhoff, que diz que a tensão no indutor mais a tensão no resistor é igual à tensão aplicada no circuito, no caso a queda de tensão nesses dois componentes. Assim, a gente obtém a equação diferencial em termos da corrente, que vai ser a indutância vezes a variação da corrente no tempo, mais a resistência vezes a corrente, que vai ser igual à nossa diferença de potencial da fonte. Na equação que foi mostrada anteriormente, L e R representam as constantes conhecidas que são indutância e resistência, e a corrente I e T é a resposta do nosso sistema. De forma análoga para um circuito em série com capacitor, a queda de tensão no capacitor capacitância C é dada por Q de T sobre C, onde Q vai ser a carga do capacitor, e para um circuito em série também vale a segunda lei de Kirchhoff, que vai resultar em R vezes I mais I1 sobre C, que é a capacitância, vezes a carga do capacitor, igual a DDP do nosso circuito. Então agora a gente vai ver o nosso exercício proposto para resolução pela professora, que vai ser uma bateria de 12 volts conectada no circuito em série, onde a nossa indutância é 1 sobre 2H e a resistência do circuito é de 10 ohm. A gente tem que saber a corrente I, sabendo que a nossa corrente inicial é zero. Bom, o primeiro passo vai ser montar a equação para o circuito RL série, que vai ser aquela equação que a gente viu num circuito em série de resistência e indutor. Vai ficar então 1 sobre 2N, a variação de corrente sobre o tempo, mais 10I igual a 12. A gente vai ter que calcular então um fator integrante para a nossa equação diferencial. A fórmula que a gente utiliza é E elevado à integral de P de T dt. Bom, para o segundo passo, a gente vai multiplicar ambos os lados da nossa equação por 2 e também vai multiplicar ambos os lados pelo nosso fator integrante, resultando na equação abaixo. O terceiro passo para a resolução desse problema é a gente integrar ambos os lados da equação, obtendo a nossa equação em termos de t. Sabendo que nossa corrente no tempo zero é igual a zero, a gente vai ter que a nossa constante C vai ser igual a menos 600. Deste modo, o valor da corrente em função do tempo vai ser 600 menos 600 e elevado a menos 20t, sendo essa a resposta final do nosso problema. Sendo assim, podemos representar uma equação geral da nossa corrente em função do tempo como sendo a exponencial de menos R sobre L vezes t dividido pela indutância, vezes a integral da exponencial de R sobre L vezes t, vezes a nossa diferença de potencial, mais uma constante, vezes a exponencial de menos R sobre L vezes t. Para um caso particular em que nossa diferença de potencial seja constante no tempo igual a zero, a gente vai ter que a nossa corrente em função do tempo vai ser essa diferença de potencial tempo zero sobre a resistência mais uma constante vezes a exponencial de menos R sobre LT. É válido ressaltar que quando o nosso t tende a infinito, o segundo termo da última equação tende a zero. Esse termo é chamado de termo transiente. Qualquer termo remanescente é chamado de parte permanente na solução. Nesse caso, a diferença de potencial dividido pela nossa resistência é chamada de corrente permanente ou estacionária. Para grandes valores de tempo t, a corrente permanece ser governada pela lei de Ohm, E igual a corrente vezes a resistência. Esperamos que todos tenham gostado, tenha ficado claro e até a próxima.